Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, sexta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. É amanhã, sabadão, o grande dia, jogo que vale a classificação para a semifinal do Paulistão, São Paulo e RB Bragantino, jogo às 6h30 da tarde. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo. O tricolor vem com força máxima para essa partida e o detalhe fica para a arbitragem que vamos comentar aqui nesse vídeo. Tem algumas atualizações importantes do São Paulo. Hoje foi um dia super movimentado. Teve aquela famosa reunião entre ali os ex-presidentes do São Paulo, né? Um dia de muita preocupação se poderia ou não acontecer mais um golpe aí, né? Agora pelo Oten Ares. E não aconteceu, né, esse golpe onde muitas pessoas acreditavam que poderia acontecer. Eu trouxe para vocês, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, em um vídeo aqui no canal, que eu tive contato com uma pessoa, né, próximo ao Oten Ares, que garantia que não iria acontecer nada. Talvez eu fui a única mídia antecipar isso antes da reunião que aconteceu no dia de hoje, na parte da tarde, onde reuniu ali Casares, Oten Ares, Pimenta, Aidar, Leco. E, cara, teve um barulho muito grande, né? Porque as pessoas estavam achando que poderia acontecer um novo golpe, onde o Oten Ares queria ser presidente do São Paulo, né? Para botar a turma do Casares. Mas a gente nunca sabe, de fato, o que acontece nos bastidores, literalmente, porque surge muita coisa. Às vezes são informações até para desviar uma outra situação que talvez aconteça. Cara, no São Paulo acontece de tudo, tá? Mas eu tive essa informação, trouxe para vocês, tá? E ainda bem, né, que a pessoa foi sincera comigo e eu repassei a informação para vocês de que não iria acontecer nenhum tipo de golpe. Há quem diga, né, que eles recuaram, viram as repercussões, mas eu não acredito tanto nisso porque eu vi a declaração do Massis e ele mostrou ser bastante sincero ali, eu vi verdade nele e eu venho acreditando nesse trabalho que ele vem fazendo. Acredito que ele não iria se sujeitar à nota que foi publicada hoje, porque algumas pessoas falaram que a nota era mentirosa e tal, que foi só para despistar a conversa que aconteceu entre eles no dia de hoje, na reunião do Conselho Consultivo do São Paulo. Tá aí, ó, a nota assinada pelo José Eduardo Mesquita Pimenta, que é o presidente do Conselho Consultivo do São Paulo, deixando, né, uma declaração do que foi conversado nessa reunião. Que o Conselho Consultivo reuniu-se para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar se tiver havido eventuais distribuições incorretas que seriam encaminhadas à Comissão de Ética, precedidas de duas sindicâncias externa e interna. Então tá aí a nota que foi divulgada hoje para as pessoas que estavam lá em frente ao, acho que é um prédio, né? Ali um prédio onde as pessoas se reuniram, teve protesto de torcedores, Casares saiu abaixado ali, escondido no banco do carro. Já o Aidar, Leco acabaram parando para conversar com a torcida. Fiquei até surpreso por isso, tá? Até o Massis também trocou uma ideia com a torcida e o torcedor do São Paulo ali, a grande parte falando que tá do lado dele, tá apoiando ele. E eu vi sinceridade nas respostas dele, né, do Massis, e não acredito que ele mentiu em alguma coisa, tá, rapaziada? Ele até vai investigar a questão do áudio da filha dele, ele já colocou para os devidos meios ali para investigar e ver o que aconteceu, onde a filha dele foi citada em um envolvimento aí de ingressos de camarote. E após isso, tá, rapaziada, até surgiu o áudio não prova nada, né? Então foi um barulho aí que soltaram, mas até então, pelo que eu entendi, não prova nada contra a Cris Massis, aí a filha do Ari Massis. E hoje, após essa reunião, ou durante a reunião que teve ali, tá? Não lembro agora o exato momento, surgiu um áudio, né, de uma pessoa próxima ao Oten Ares, também envolvida em uma questão de ingressos
de jogos do São Paulo, tá? Foi até uma notícia que foi publicada pelo UOL, que diz o seguinte, ó. Segundo as gravações, Luca Monteiro Borzani, filho de Felício Borzani Neto, amigo de infância de Otenhares, vende ingressos no setor camarote térreo, na tribuna do conselho, em nome do dirigente. Nos áudios obtidos pela reportagem do UOL, Luca se apresenta como responsável pela intermediação das entradas e afirma que os bilhetes estavam vinculados ao espaço destinado ao Conselho Deliberativo, tá? Ele diz também, né, que o Otenhares é o tio de consideração. Então, né, é uma questão que também aí certamente deve ser investigada, meio que o jogo virou agora, né? Tinham apontado ali para uma questão da filha do Macis e agora surge esse áudio de um amigo próximo ao Otenhares referente aí à questão de ingressos de camarote. Então, os áudios, né? O áudio que foi divulgado pelo UOL liga aí o presidente Otenhares a um suposto esquema de camarote e veremos o que vai acontecer após tudo isso. E veja só que curioso essa questão agora. O Otenhares enviou uma nota para a reportagem do UOL destinada ao Gabriel Sá. Disse o seguinte: Gabriel, tomei conhecimento dos fatos alegados por você. Irei investigar imediatamente e, caso sejam comprovados, as medidas cabíveis serão tomadas. Daí eu pergunto para vocês, ele vai investigar ele mesmo, né? Aí tá estranho isso, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Mas enfim, veremos o que vai dar isso. Vou ficar atento aqui. Eu sempre vou deixar vocês atualizados referente a essa situação. E lembra da história do Júlio Casares, que eu trouxe para vocês, que ele teria deletado a sua rede social? Isso não aconteceu, rapaziada. A rede dele simplesmente foi derrubada. Segundo Casares, alguns torcedores fizeram ali, né? Denúncias e tal, e a rede dele acabou caindo. Ele fez até um boletim de ocorrência citando 3 páginas que fazem trabalhos do São Paulo, né? Para meio que dizer que essas páginas foram responsáveis pela queda da sua rede social. E ele está atrás para resolver a volta, né, do seu perfil e tal. Ele falou que foi surpreendido um dia que entrou e não estava no ar e tal, porque ele não está entrando muito. E o Valentim Furlan, do UOL, ele levou a informação dizendo o seguinte, abre aspas, sobre o Casares. Casares que disse: nem estava mais abrindo o Instagram, as redes sociais. Soube bem depois que foi através de haters. Já estou vendo junto à meta. Muitos falam que eu desativei. Desativei nada, segundo o Casares aí. Então, ele não desativou, simplesmente a página dele foi derrubada e certamente ele está revoltado, hein, meus amigos? E falando em Casares, veja só como que o São Paulo era um balcão de empregos na gestão do Casares. Sempre amigos próximos, né? Tinha privilégios, parentes. Olha só essa informação do Gabriel Sá, que diz o seguinte, que o Márcio Carlomagno, o ex-CEO do São Paulo, que foi demitido pelo Macis, ele recebeu cerca de R$500 mil por sua rescisão trabalhista com o São Paulo. Olha só a grana que esse cara ganhou saindo do São Paulo. E a diretoria tentou o parcelamento, mas ele bateu o pé, não quis e recebeu à vista toda essa grana. O cara ainda saiu do São Paulo com muita grana, rapaziada. Então, você olha esses valores, né? Você já entende que ele ganhava muita grana no São Paulo, né? Então, olha só que beleza, né? Olha só que situação maravilhosa, os cargos que o Casares proporcionavam para as pessoas, né? E, rapaziada, veja agora também uma outra informação que foi levada pelo Globo Esporte, onde foi até divulgado, se eu não me engano, semana passada ou no início dessa semana, de que o gramado lá de Cotia, um campo de Cotia, estava praticamente largado, com buraco, com cogumelos. Cara, tava literalmente uma zona. E hoje saiu uma informação de que a pessoa que era responsável pelo CT de Cotia era simplesmente o sobrinho do Carlos Belmonte. Olha só que situação, meus amigos. O São Paulo, literalmente, olha,
tava assim um negócio surreal, um absurdo, um absurdo. Era sobrinho do Belmonte e o negócio largado da forma que tava. E se eu não me engano ele foi demitido, né? Chegou a ser demitido. Acho que quiseram levar ele para Barra Funda, mas resolveram demitir. Se eu não me engano foi isso que aconteceu com ele, tá? Que é o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele é sobrinho do Carlos Belmonte. Então, só para vocês verem, né, como que o São Paulo fazia na gestão Casares. O Belmonte recomendou o Douglas Schwartzman para trabalhar lá em Cotia, né, ele recomendou para o Casares, o Casares foi lá e colocou o Douglas em Cotia, através de um pedido do Belmonte. Daí depois, né, o sobrinho do Belmonte, né, trabalha no mesmo local do Douglas Schwartzman, né? Olha o conflito de interesses aí, né, rapaziada? Então, é um absurdo. E você olha o Macis, que vem fazendo um bom trabalho, vem sendo sincero. Ele chegou no São Paulo, assumiu a presidência e uma das primeiras coisas que ele fez foi retirar a filha dele de um cargo do São Paulo. Isso é ser uma pessoa séria, né, que está preocupada somente no São Paulo Futebol Clube. Cara, é assim que tem que ser, mano. É assim que tem que ser. Gestão profissional, transparente. Tudo que o Casares falava que iria fazer no São Paulo, o Macis com um mês já conseguiu fazer tudo o que ele prometeu, o Casares. Cara, simples. Não tem muito mistério, né? Mas enfim, esse é o nosso São Paulo, né, que estava nas mãos do Júlio Casares. E o Macis aí vem conseguindo até então fazer um bom trabalho aqui no nosso tricolor. Bom, e falando rapidinho da partida contra o RB Bragantino, o São Paulo deve ir com o seguinte time para esse confronto, com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura e na frente Luciano com contrato renovado e Caleri na frente. Essa é a provável escalação do São Paulo. A partida terá como arbitragem a Daiane Muniz, que já teve diversas polêmicas no VAR, quando estava gerindo o VAR durante jogos do São Paulo, e agora estará no campo. Veremos a tragédia que vai acontecer neste sabadão lá em Bragança. Tomara que não seja nada demais, que faça um bom trabalho, mas eu já fico com um certo receio e quero saber o seu palpite para esse confronto. Comenta aqui embaixo, rapaziada. E, cara, pintou uma informação aí sobre o Casemiro no São Paulo, tá? Eu, sinceramente, não crio grandes expectativas, até porque o Casemiro eu sinto que ele não tem muito apego pelo São Paulo, tá? Mas é uma informação e vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Segundo o jornal inglês, o The Sun Football, o São Paulo estaria preparando uma proposta para trazer o Casemiro após o seu contrato com o Manchester encerrar em junho desse ano. Então, segundo a página, a proposta seria de um contrato de 2 anos para o Casemiro, com a possibilidade de, ao término, o Casemiro trabalhar no clube em alguma área. Uma espécie aí de Rafinha, né? Meio que prometendo uma outra carreira para o Casemiro assim que ele se aposentar. Cara, vai depender muito do jogador, tá? Mas eu sinceramente não consigo criar muita expectativa. Lembrando que o futebol dos Estados Unidos possui interesse nele, a Inter de Miami possui interesse e tal. Pode ser que envie uma proposta e se enviar, certamente fica difícil para o São Paulo. Eu não consigo criar muita empolgação, tá, pessoal? Mas é uma informação que pintou e foi até repercutida pelo jornalista Ekren Conor, que sempre solta informações internacionais do mercado da bola, um nome muito conhecido no mercado da bola do mundo, tá, rapaziada? Mas, cara, seria uma boa? Seria, né? Um jogador de qualidade e até o perfil que o São Paulo queria hoje, que o São Paulo tenta no mercado. É mais ou menos o Casemiro. Se o Casemiro topar jogar aqui no Brasil, no São Paulo, eu seguraria uma contratação agora para a vinda dele em junho. Eu faria isso, tá? Mas será que ele vai topar? Tem esse ponto aí. Por enquanto, São Paulo não confirma nada. Como eu disse, não crio muita expectativa, mas se pintar alguma outra novidade mais quente, eu deixo vocês atualizados. E aí, seria uma boa a volta do Casemiro aqui no Tricolor? Quero muito a sua opinião. Vou ficando por aqui e espero amanhã vocês no pós-jogo aqui do canal para a gente falar, tomara, da classificação do nosso Tricolor. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!